Então, bom dia a todas e todos. É com satisfação que eu dou início à banca de defesa de dissertação de mestrado do discente William de Campos Vieira. O título do trabalho é Formação Interdisciplinar de Professores de Ciências e Matemática, um estudo sociológico sobre o perfil dos licenciandos brasileiros. William foi orientado por mim, professor Matheus Monteiro Nascimento. Quero já agradecer a banca, composta pela professora doutora Luciana Massi, lá da Unesp de Araraquara, pelo professor Caetano Rosso, aqui do Instituto de Física, mas docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da URGS, e o professor Alexander Monteiro Cunha, aqui do nosso Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. O William vai ter em torno de 50 minutos para fazer a apresentação, depois a gente passa para a arguição dos membros. Então, pessoal, como o professor falou, eu vou apresentar o meu trabalho, que tem como título Formação Interdisciplinar de Professor de Ciências e Matemática, um estudo sociológico sobre o perfil dos licenciandos brasileiros. E eu vou começar dissertando, principalmente, uma contextualização, né? Começar contextualizando. De que forma eu vou contextualizar? A gente procurou contextualizar principalmente trazendo artigos de jornal recentes que tratam sobre o assunto. Depois a gente vai ver, principalmente, como estão sendo noticiados, né? Está sendo noticiada essa questão da formação de professores, como esses problemas estão sendo respondidos de maneira governamental, o que nós pretendemos discutir nesse trabalho. A gente vai fazer uma exploração temática, discutir um pouquinho como os trabalhos têm lidado com essa questão, discutir quais são as raízes e as origens do problema. A gente vai fazer uma contextualização um pouco mais histórica de alguns pontos que a gente quer demarcar. Comentar um pouquinho como a gente vai buscar responder essas perguntas. Depois eu vou apresentar explicitamente os nossos resultados obtidos, né? E discutir um pouquinho. A primeira notícia que eu tenho aqui é uma notícia do G1, que ela traz principalmente que o Brasil pode enfrentar um apagão de professores até 2040, ou em 2040. Essa notícia aqui, ela disserta principalmente sobre motivos pelos quais os professores, as pessoas têm evitado carreira docentes. E ela elenca basicamente 4 motivações para isso: desinteresse dos mais jovens, envelhecimento dos profissionais da categoria, abandono precoce da carreira e o avanço do ensino à distância nas universidades. Por que isso aqui levanta como um tópico? Normalmente, as pessoas acabam evadindo mais em cursos, seja cursos de menor duração ou cursos de maior duração, quando o ensino é à distância. As áreas que apresentam maior, digamos, estão mais prejudicadas, aqui ele demarca como biologia, química, ciências sociais, letras, história e geografia. Ou seja, tem 2 cursos aqui, os 2 maiores são 2 cursos de ciências da natureza. Aqui a gente tem uma reportagem da Rosane de Oliveira, para 0 Hora, aqui do Rio Grande do Sul, que ela fala que ainda é tempo de evitar o apagão de professores no Rio Grande do Sul. Nessa reportagem, ela traz principalmente, de novo, as questões do apagão de até 2040, e ela elenca algumas formas que o governo do estado tem agido para evitar este apagão. Aqui ela faz uma consideração, que é uma coisa que a gente vai voltar depois mais para frente, mas ela fala: com honrosas exceções, os melhores alunos do ensino médio não querem ser professores. Por isso, sobram vagas. Então, raro os que se habilitam a essas vagas são os estudantes mais preparados. Ou seja, é um argumento de que, normalmente, os estudantes que ingressam em carreira de licenciatura, ou têm intenção de ingressar em carreira de licenciatura no final do ensino médio, são professores, ou serão futuros professores menos preparados, são estudantes menos preparados. E aqui ela traz um projeto que é o Projeto Professor da Manhã, que é um projeto bem recente do governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem a intenção de transferir, podemos dizer assim, 0,5% da receita do estado para universidades comunitárias, que seriam as nossas universidades particulares. E aí sugerem alguns convênios entre essas universidades e o estado. Que políticas são essas e quais são os objetivos dessa política? O objetivo dessa política é, principalmente, né, aqui tem o 0,5% da receita que eu comentei, e é principalmente formar novos professores em cursos de licenciatura.
Aqui a gente tem, por exemplo, alguns dos objetivos que esse projeto tem como base, e ali a gente tem criação de um programa de bolsa de estudos para a formação de professores, criação de um programa para estimular o empreendedorismo nas escolas públicas, em parceria com o Sistema S, as universidades comunitárias, a fim de preparar os jovens para o mercado de trabalho. Ou seja, sempre uma busca de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, sempre pensando no mercado de trabalho, sempre falando em mercado de trabalho. E aqui também tem uma questão que traz muito forte esse tema do empreendedorismo. Ele também fala principalmente em uma bolsa de permanência após a formação, né, que esses professores continuem atuando na rede estadual. Aqui eu trouxe uma tirinha, né, para representar essa inserção no mercado de trabalho, né? Ou seja, a gente estuda para no final ser consumido. Depois disso, a gente tem essa reportagem do Globo aqui. O desempenho dos estudantes de licenciatura no país é insatisfatório e a evasão chega a 60% a ponto INEP. Essa reportagem aqui do Globo também é uma reportagem recente, apesar de todas elas ela ser mais antiga, né, de março de 2003. Ela faz um levantamento de traz alguns dados de um levantamento feito pelo INEP, que mostrou que normalmente os estudantes de licenciatura são os estudantes que possuem o menor desempenho. E o índice de evasão, que é o ponto que eu queria marcar aqui e deixar bem explícito, aqui o comentário é que o índice de evasão chega a 60%. E durante a reportagem ele traz: o maior índice de evasão é da licenciatura em Física, com desistência de 59% dos estudantes. Ou seja, 59% dos estudantes de licenciatura que ingressam em licenciatura em Física acabam por evadir. Tá, e qual é a resposta principal do governo federal para esse problema? E aí vem um programa que teve início em 2020, que é o Programa Institucional de Fomento à Indução da Inovação e da Formação Inicial e Continuada de Professores e Diretores das Escolas, que eles simplificaram como PRIO. A sigla seria PRIO. O que busca esse programa? Ele busca principalmente, segundo o próprio artigo proposto no site do Ministério da Educação, induzir a oferta de cursos de licenciatura e de formação continuada, inovadora, a fim de atender às necessidades e à organização da atual política curricular. Ou seja, é uma resposta direta às mudanças que a gente teve na educação a partir da BNCC. Os cursos de licenciatura ofertados no âmbito do programa deverão obrigatoriamente estar alinhados com a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, obviamente, diretamente uma resposta à BNCC, e aos currículos e matrizes estabelecidas pelas redes de ensino. Ou seja, novamente, uma resposta, obviamente, os currículos e as matrizes são feitas em cima da BNCC, o objetivo é formar professores para atuar a partir da BNCC. Aqui, o programa lista alguns objetivos, e eu marquei alguns pontos em alguns objetivos bem específicos. Por exemplo, lá em cima, promover a adequação pedagógica das licenciaturas BNCC aos currículos e matrizes estabelecidas pelas redes de ensino. Novamente, reforçando o que eu marquei anteriormente. Temos também outro objetivo ali. Ele também fala aqui das metas do Plano Nacional de Educação. Ele lista algumas metas do Plano Nacional de Educação que eu também comentei um pouquinho na dissertação. Incentivar o desenvolvimento de propostas formativas inovadoras que considerem as especificidades da formação em serviço para professores da educação básica, por meio de metodologias ativas, ensinos híbridos, empreendedorismo e uso pedagógico das tecnologias. Ele também traz que estimula o desenvolvimento e oferta de novos formatos de curso de formação de professores, visando promover licenciaturas interdisciplinares, ou seja, com o objetivo bem direto de produzir novas licenciaturas interdisciplinares. E aí, o que a gente tem neste momento da apresentação? A gente tem um programa que busca resolver 3 grandes problemas: o apagão de professores, a baixa procura pela licenciatura e as novas diretrizes da BNCC. Ou seja, ele tem a intenção de fazer uma formação interdisciplinar, ou seja, capacitar os professores de maneira mais genérica possível, para que um professor possa atuar em diferentes áreas. Redistribuir a procura dos estudantes dentro da área de ciências da natureza e de matemática. Apesar da redução muito significativa das procuras pelos cursos de biologia,
vocês vão ver que no nosso estudo, 49% dos estudantes de ciências da natureza são da biologia, ou seja, a biologia forma muito mais professores do que física e química. E a intenção, obviamente, da política é fazer uma redistribuição para que esses professores que também se formam em biologia e também buscam a licenciatura em biologia possam atuar em diferentes áreas como química e física. Adaptar a formação de professores dentro das novas propostas da BNCC e da BNC Professor, ou seja, fazer uma adequação do currículo formativo dos professores dentro dessa perspectiva das novas políticas. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de quais são os nossos objetivos neste trabalho, quais foram os nossos objetivos nesse trabalho. Né? Basicamente, a gente buscou identificar fatores estruturantes do espaço universitário brasileiro, ou seja, quais são os fatores que influenciam a estrutura do espaço universitário brasileiro. Investigar a relação entre hábitos e escolha dos cursos e gostos dos indivíduos em geral. Dos indivíduos em geral não, mas dos indivíduos concluintes do ensino superior. Mapear e diferenciar o perfil dos estudantes de licenciatura em ciências e matemática, ou seja, identificar se esse perfil do estudante que procura as licenciaturas em ciências da natureza e matemática, se eles são semelhantes ou não. E aí discutir os limites e a possibilidade da formação em ciências da natureza e matemática por área do conhecimento, mas se sociologicamente faria sentido a gente discutir isso e em outros aspectos faria sentido a gente discutir isso também. Quando a gente foi explorar a literatura, o que a gente fez? A gente fez uma revisão de alguns artigos e aí a gente separou esses artigos basicamente em duas categorias. A gente teve uma exploração de literatura principalmente em implementação, ou seja, artigos que avaliaram a implementação de cursos interdisciplinares, e depois a gente também teve artigos que fizeram uma avaliação dos cursos. Ou seja, a gente teve basicamente duas categorias, uma que se preocupou principalmente em implementar e outra que se preocupou em avaliar. A primeira categoria que a gente tem é uma análise de implementação de cursos interdisciplinares, ou seja, esses aqui eles dedicaram principalmente a avaliar o pontapé inicial desses cursos. A gente tem principalmente Luz e Pinto 2018, Brito 2017, UA, e Souza e Coimbra 2022. Luz e Pinto focaram principalmente em fatores socioeconômicos e sociopolíticos, econômicos e sociopolíticos da implementação desse curso, e principalmente a necessidade de equilibrar os aspectos qualitativos e quantitativos da formação. O que foi um argumento que essas duas autoras utilizaram muito fortemente? Normalmente, quando se implementa um currículo, principalmente interdisciplinar, a gente tem uma única questão levada em conta, que é cargas horárias. Ela se preocupa muito em carga horária de estágio, carga horária de disciplinas, carga horária de sempre partes quantitativas e nunca partes qualitativas da formação. Brito 2017 analisou a implementação de um curso interdisciplinar numa universidade do sul da Bahia, que é a UFSB, e aí destacou principalmente os desafios e as prioridades, né, quando se propõe a construção e a evolução de uma formação interdisciplinar. Souza e Coimbra avaliaram a implementação de uma licenciatura de Ciências da Natureza, essa sim bem direta da nossa área, na Universidade Federal do Vale do São Francisco. A gente também teve alguns artigos avaliando, né, as abordagens teóricas da interdisciplinaridade. A gente tem, por exemplo, Medeiros, Dias e Amorim, que enfatizaram a importância, né, da interação e da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento. Principalmente, aqui o argumento é muito forte vindo para professores desses cursos. A busca pela interdisciplinaridade num passo anterior à aula. A aula já ter um viés interdisciplinar. A gente também tem Melanie e Hugo aqui, que defenderam uma abordagem crítica e reflexiva com relação aos currículos interdisciplinares, né? Principalmente com a importância da gente integrar os conceitos de epistemologia e metodologia já dentro da formação interdisciplinar. Ainda em implementação, a gente tem o impacto dos fatores econômicos e sociopolíticos na formação dos professores interdisciplinares, ou seja, tivemos artigos que focaram principalmente em avaliar quais são os principais fatores de impactos. A gente tem o Luz e Pinto, os dois do Luz e Pinto,
que discutem a influência dos fatores da implementação dos cursos interdisciplinares e a pressão para preparar novos professores para o mercado de trabalho. Esse artigo ele traz muito explicitamente que muitas vezes essas questões sociopolíticas elas aceleram muito o processo de formação de currículo, principalmente buscando responder a problemas de maneira mais imediata possível. Normalmente envolvendo questões mercadológicas, a ausência de professores e uma necessidade contínua de formar professores. Souza e Coimbra aqui analisaram principalmente algumas questões envolvendo a expansão das instituições de ensino superior. Ou seja, elas avaliaram principalmente um período bem específico em que a gente teve uma grande expansão, principalmente dos institutos federais e algumas outras políticas que promoveram as universidades particulares a ampliar os currículos, né? E como essa expansão ela pode ter deteriorado um pouco a qualidade do ensino de algumas instituições, assim, uma ausência de preparo para a expansão. A gente tem basicamente um artigo que o autor avalia a relação entre interdisciplinaridade e a base nacional comum curricular, ou seja, como essa interdisciplinaridade ela se apresenta na base, né? E a gente tem também um outro artigo também da Souza e Coimbra que eles avaliaram os egressos dos cursos interdisciplinares, ou seja, o que aconteceu com esses estudantes depois que eles concluíram um curso interdisciplinar. Esse artigo aqui ele é um recorte bem específico porque ele avaliou estudantes de um curso interdisciplinar de Ciências Humanas do semiárido, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, e eles avaliaram principalmente estudantes que fizeram a formação entre 2013 e 2019, se não me falha a memória, e o que aconteceu com esses estudantes após o término do curso de graduação, se eles foram atuar na área, se eles acabaram evadindo da profissão. E ele percebeu que normalmente o que muito acontece é uma evasão da futura profissão. Quando a gente vai para os artigos que buscaram avaliar esses cursos, ou seja, até agora a gente está avaliando principalmente a implementação. Quando a gente vai para a avaliação, a gente tem, por exemplo, o Luiz Ganzella, que fez uma revisão sistemática, buscando identificar quais são as principais estratégias didáticas que os cursos propõem para o ensino interdisciplinar das ciências, né? Shaw discutiu principalmente uma ferramenta buscando avaliar como a gente pode considerar, digamos assim, eficiente o ensino interdisciplinar em algumas disciplinas de ciências da natureza. A gente tem também alguns que analisaram, né, os programas de currículo do professor, como o Luz, Cruz, Carmo e Vilela, e o Brito aqui, que analisaram programas interdisciplinares de formação de professores aqui, Luz, né, em diferentes regiões do Brasil, destacando as diferenças técnico, prático e crítico desses programas. A gente tem Cruz, Carmo e Vilela, que exploraram a organização curricular de alguns cursos de ciências da natureza, né, de licenciatura em ciências da natureza, principalmente um de especialização em biologia, e refletiram um pouco sobre a prática desses cursos. Enquanto o Brito comparou cursos de ciências humanas de duas universidades. Uma é a Unipampa e a outra era a Federal do Maranhão. Como é que era a estrutura e discorreu um pouquinho sobre como eles abordavam de maneira diferente esses dois currículos. Ainda em avaliação, a gente tem 3 artigos que avaliaram o perfil dos estudantes, né, e algumas questões socioeconômicas. A gente tem o Medeiros e Amorim, que identificaram, né, o perfil de alguns estudantes de um curso interdisciplinar em educação de campo, e eles destacaram principalmente uma tendência à feminilização e à inclusão de sujeitos, né, de grupos de sujeitos historicamente marginalizados socialmente, né? Normalmente esse curso acaba abrangendo um pouco essas pessoas que são são historicamente marginalizados, né? Que é um pouco voltando ao que a Rosane de Oliveira citou lá na reportagem. Souza e Coimbra 2015 ainda discutiram a expansão das universidades públicas e a influência, né, das crenças ideológicas e como isso contribuiu para o enfraquecimento da formação do professor. Tautin e Alvarenga mapearam o curso de graduação com conteúdo interdisciplinar das diversas instituições brasileiras, né? Destacando principalmente a falta de disciplinas que discutem interdisciplinaridade. Ou seja, a gente tem um curso interdisciplinar que não existem disciplinas para discutir interdisciplinaridade. É uma
ausência de lógica dentro da própria estrutura, né? A gente também tem a avaliação dos cursos e o desafio da formação dos professores, que quem trouxe foi Trevisan e Dalsin, e o Brito de 2017 veio de novo, que, no caso, Trevisan explorou a formação de professores na área de ciências da natureza e matemática, enfatizando principalmente na integração de diferentes áreas de professores, né, na produção de pesquisa. E o Brito destacou os desafios associados à tentativa de inserir a interdisciplinaridade na formação de professores, né? Como os professores precisam se adaptar, os próprios professores que estão formando professores precisariam de uma adaptação muito grande para fazer as conexões entre diferentes matérias e trabalhar efetivamente de maneira interdisciplinar. E agora eu vou encaixar um pouquinho alguns pontos do ponto de vista histórico que eu gostaria de analisar para a gente enxergar de onde veio o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu vou apresentar primeiro as raízes do ensino superior no Brasil, depois eu vou tomar um cuidado para também dar uma analisada na origem do ensino das licenciaturas, digamos assim, na formação de professores do Brasil. Primeiro de tudo, a gente tem aqui basicamente 4 períodos. Na verdade, tem um agrupamento de 2 períodos ali, porque eles foram relativamente muito semelhantes entre si. Ou seja, nós tivemos pouca diferença de estruturação do ensino superior entre a colônia e o império. Primeiro de tudo, uma coisa que a gente precisa destacar é que o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Isso aconteceu somente após a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, porque Portugal proibia a fundação de universidades, principalmente por receio da independência do Brasil. Ou seja, até esse presente momento, todas as pessoas que tinham uma formação de ensino superior viajavam até Portugal, realizavam a formação e retornavam. Com a vinda da família portuguesa, iniciou a fundação das cátedras no Brasil, que eram instituições de ensino, porém, todavia, entretanto, contudo, basicamente nós tínhamos 3 formações aqui, que eram formações em ciências médicas, formação em ciências jurídicas e formação em engenharias, principalmente com a ideia da expansão do território, né? Ou seja, aquela tríplice clássica que nós temos até hoje, muito sendo discutida, de medicina, direito e engenharia. Agora, engenharia um pouco menos, mas... Até que a gente entra no período de república, né? Com o fim do império, início da república, a gente tem uma certa expansão no setor educacional, a gente enfrenta algumas reformas no ensino, né? Principalmente reformas que buscavam reestruturar o ensino básico ainda, apesar de que essas reformas também influenciavam no ensino superior. E aqui a gente marca principalmente as reformas de Rivadavia Correia, Carlos Maximiliano e Rocha Vaz. Na era Vargas, a gente começa um período de unificação das universidades. As cátedras que começaram a ser formadas aqui, elas começam a ser unificadas em universidades federais maiores a partir da era Vargas. A gente também tem a criação do Conselho Nacional de Educação e o Estatuto das Universidades Brasileiras, que começa a regimentar um pouquinho melhor sobre a estruturação política dentro da universidade, a estruturação política da universidade. E a gente começa o surgimento aqui das faculdades católicas. Inclusive, dos cursos que eu vou apresentar para vocês um pouquinho a estrutura do trio, ele é de uma universidade católica, que é a Universidade Católica de Brasília. E aqui, obviamente, ainda não existia, porque Brasília não existia nessa época, mas é um ponto a ser marcado. Aqui a gente tem a instauração já do Estado Novo, a gente tem a aprovação da LDB de 1961, a gente começa uma expansão das escolas secundárias, né, e buscando uma equivalência com a formação profissional, né, com cursos de formação profissional. A gente tem principalmente críticas e questionamentos do sistema universitário, incluindo movimentos estudantis e reformas universitárias, ou seja, digamos assim, a população universitária começou a questionar algumas coisas sobre a estrutura do próprio sistema universitário brasileiro. Depois disso, a gente teve basicamente mais 4 grandes períodos que a gente vai citar. A ditadura militar foi aquele período entre 1964 e 1986, 85, não me recordo bem. 2 grandes pontos que eu queria destacar, principalmente esse momento aqui de 1964 a 1970, né, que a gente teve uma expansão muito grande do ensino privado no Brasil, principalmente buscando diminuir o impacto das universidades federais. Ou seja,
esmiuçando a Universidade Federal, tirando fontes de energia da Universidade Federal e focando principalmente no ensino superior privado. A gente tem a presença desse cidadão aqui, que é o Rudolf Atman, que ele veio fazer uma análise de como era a estrutura do ensino superior no Brasil. Ou seja, ele foi contratado pelo governo para avaliar a estruturação. A gente tem a expansão do ensino superior, com a abertura do ensino privado, né? E a gente tem a extinção da UNE, né? Que é a União Nacional dos Estudantes. Período de reconstrução democrática, a gente marca ele principalmente pela Constituição de 88, né? Que foi a partir dessa Constituição que a gente tem a produção, por exemplo, da LDB de 96, a inserção do Provão. O Provão era uma avaliação que era feita principalmente ao final do ensino superior, para avaliar o ensino superior. Posteriormente, ela foi substituída pelo ENAD, que é a origem de né? Os dados são de origem da nossa análise. A gente também tem a mudança da seleção de reitores das universidades federais. No período ditatorial, essa escolha, ela deixou de ser uma escolha e que ela retornou a ser uma escolha tríplice, né? A universidade dava 3 opções e era escolhida uma dessas 3. E aqui, né? Teve uma reconstrução do ensino, porque ele foi extremamente abandonado e sucateado a partir dessa década da ditadura militar, e aí teve uma reestruturação e uma reconstrução desse currículo. A gente também tem aqui marcados os desafios, alguns dos desafios do início do século XXI, que foi principalmente a descaracterização de instituições superiores federais estaduais, né, e a mercantilização do ensino, bem como sua expansão. Aqui, a gente demarca a descaracterização principalmente no seguinte ponto. Até então, a gente tinha um foco muito grande em Universidade Federal, apesar de muitos se investirem em universidades particulares e cátedras, né? Porém, todavia, contudo, essas universidades, aparentemente, elas não conseguiam, pelo menos o que se vendia é que elas não conseguiam dar vazão a todos os estudantes que ali ingressavam. Então, muitas vezes, acabávamos jogando uma certa responsabilidade para as universidades particulares e cátedras da formação dos licenciandos, né? E aí que a gente tem também, nesse período, o lançamento do Sistema Nacional de Educação, que é o SINAES, que depois veio a agregar o Provão, fazendo alteração dele para o ENAD. Aí que, nesse momento, a gente também tem a fundação de programas como o ProUni, FIES, o PIBID, e aqui eu comentei da mudança do Provão para o ENAD. Além de, nesse momento, a gente tem o lançamento do PNE e as metas, né? As metas do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Aqui eu citei como início do século XXI, mas levando em conta que aqui a gente fala em 2016, então a gente está falando ali de 2000 até 2016, 2015. O que é marcado em 2016? No caso, a presidente Dilma sofre impeachment, né? A gente tem a inserção do Michel Temer no governo. Inserção não, ele era vice, acabou assumindo como presidente. E qual foi o principal foco neste momento? Reforma administrativa, que impactou diretamente os gastos públicos, especialmente com a educação. O foco, principalmente, foi em limitar educação e saúde. Aqui a gente vai analisar principalmente o viés educacional, né? A gente teve um aumento de vagas no ProUni, porém uma redução no FIES, e o que trouxe forte impacto no ensino superior. Aqui a gente está falando principalmente das cátedras, né? Esses 2 programas principalmente são das particulares. A gente teve um aumento do processo de privatização e mercantilização do ensino superior, principalmente a partir do projeto Futurice. Não sei se você se recorda, mas o projeto Futurice, ele basicamente pretendia que as universidades buscassem incentivos oriundos da iniciativa privada, inclusive as universidades federais. Aqui, a gente fez um panorama até 2016 do ensino superior. Aqui, nesse momento, a gente vai olhar um pouquinho mais para, especialmente, a formação de professores, né? No período colonial, a formação em geral, também a formação de professores, ela principalmente tinha uma influência jesuítica, né? Que perdurou de 1549 até 1759, quando eles efetivamente foram expulsos, e foram realmente expulsos. Foi uma questão meio truculenta essa relação dos jesuítas no Brasil. Nesse período, o foco na educação era principalmente numa educação humanística, literária e teológica. A partir de 1759, a educação passou a ser uma responsabilidade do governo colonial.
Em 1824 foi estabelecido que a educação primária, que seria ali a primeira formação, principalmente focada em leitura e operações básicas, era uma responsabilidade, né? Ela deveria ser gratuita para todos os cidadãos, de amplo acesso. E aí, em 1827, foi prescrita uma lei que previa que as escolas, que deveriam ter escolas em todas as regiões populosas do Brasil, sejam vilas muito populosas ou mesmo cidades. Na transição para a República, ocorreram algumas mudanças, que eu comentei também, principalmente daquelas leis, não sei se vocês lembram de Rio da Correia, do Maximiliano. E aqui a gente tem o surgimento dos Institutos de Educação de São Paulo e do Rio de Janeiro. A inserção de disciplinas, né, de metodologia de ensino e técnicas profissionais, principalmente calcada nos princípios escola-novistas, né, e outras disciplinas introduzidas. A gente também buscava principalmente professores mais bem preparados, né, e práticas pedagógicas mais modernas, principalmente buscando superar essa perspectiva aqui de uma educação humanística, literária e teológica. No período de Getúlio Vargas, ali, a gente tem principalmente aquele momento da crise do café com leite, de 1929, né? A gente tem um movimento muito forte, foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que buscou reformar a estrutura da formação de professores, né? Principalmente trazendo aquele impacto, aquela divergência entre os modelos tradicionais, as ideias tradicionais e as ideias escola-novista. Né? A gente tem incorporação dos institutos de educação nas universidades federais e a ascensão dos cursos que a gente chama hoje, carinhosamente, de 3+1, né? Que eram cursos muito semelhantes aos cursos de bacharel, nos primeiros 3 anos. Posteriormente, fazia-se 1 ano de uma formação pedagógica para atuar como professor. Né? Depois disso, no Estado Novo, pós-Getúlio, a gente tem principalmente reformas em políticas educacionais que buscavam modernizar o sistema de ensino. A gente teve a abertura de muitas escolas e muitos cursos de pedagogia, buscando suprir a ausência de professores, né? E a gente teve a inclusão de matérias como psicologia psicologia da educação e sociologia da educação para a formação básica dos professores. A gente também tem um período ditatorial aqui, que foi um período em que especialmente os cursos de licenciatura foram extremamente atacados. A gente começa com isso, né, pela fundação do Conselho Federal de Educação, que foi durante o Ato Institucional 1, né, que propôs algumas mudanças muito fortes no ensino e nas instituições de ensino. Né. A gente também tem o AI-5, que é o Ato Institucional 5, que foi principalmente... Foi truculento em todas as regiões, em todos os aspectos da sociedade, mas para nós foi muito forte, principalmente com perseguição estudantis de professores e alunos. Né? Além da alteração nos cursos de formação de professores através da inclusão de mais disciplinas pedagógicas. A gente teve novas abordagens pedagógicas, a gente teve inserção de disciplinas principalmente interdisciplinares no período de início democrático, e a gente teve principalmente mais força nas abordagens pedagógicas críticas. Né? Aqui tem um plano que é o PARFOR, que é o Plano Nacional de Formação de Educação de Professores. Formação de professores de educação básica, principalmente a partir da abertura do Conselho Nacional de Educação novamente. E a gente tem alguns impactos positivos a partir da LDB de 96. Né? Na perspectiva contemporânea, que seria mais ou menos a inserção do início do século XXI, de novo separando ali de 2001, 2000 até 2016. A gente teve uma influência do Plano Nacional de Educação, que tinha alguns objetivos bem específicos para a educação no Brasil, tanto a educação básica quanto o ensino superior. A gente tem o projeto Futurice, de novo, novamente era o objetivo desse projeto era buscar, na iniciativa privada, a resolução de alguns problemas, e a gente teve uma ênfase mais forte nas práticas pedagógicas inovadoras, e continuamos principalmente focados na formação pedagógica mais crítica. E aí aqui ele é um panorama mais do que a gente viveu nesses últimos anos, pensando principalmente de 2002, 2001 até o presente momento, na formação de professores. A gente teve um aumento muito grande nos cursos de licenciatura, principalmente a partir de 2007, que foi quando começou a ser instituído o ProUni. A gente teve em 2010 uma lei de expansão dos institutos federais, ou seja, ocorreu um aumento relativo da disposição, digamos assim, de cursos de licenciatura. E aí teve estudos muito fortes analisando principalmente questões de evasão desses cursos, porque apesar de ter uma grande abrangência, a gente também tinha uma grande saída desses cursos, as pessoas não permaneciam.
A importância do contexto social na formação de professores, isso sempre foi uma coisa muito ignorada por todas as políticas públicas e, novamente, está sendo ignorada por uma outra política pública. Né? E o entendimento do perfil do estudante para políticas educacionais é uma coisa muito importante que normalmente é negligenciada. Nesse momento, eu apresentei todo o panorama, apresentei alguns aspectos históricos, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre como eu vou falar do que eu vou falar, digamos assim. A gente vai usar a sociologia das práticas do Bourdieu para discutir alguns aspectos dentro do ensino superior brasileiro. Quais conceitos basicamente a gente vai usar? A gente vai avaliar campo social, hábitos e capital. Eu trouxe aqui um panorama do que significa cada um dos termos, né? Que o campo social é basicamente uma estrutura, que é uma estrutura analítica, que a gente vai definir nesse trabalho como ensino superior brasileiro, e aí ele serve principalmente para a gente avaliar como são as interações sociais dos sujeitos dentro desse campo, né? Como eles se comportam, de que maneira esse campo é composto, o que compõe esse campo. A gente tem a relação de hábitos, né, que é um conjunto de disposições que um sujeito adquire durante a vida e que elas são internalizadas e elas moldam o sujeito, elas moldam o indivíduo para agir no mundo e também em diversos campos sociais. E a gente tem o capital, que ele é basicamente recursos que as pessoas utilizam para atuar dentro do campo. Ou seja, são, entre muitas aspas, moedas de troca. E é importante aqui definir que nesse momento a gente não está falando do capital de Marx, o capital proposto por Bourdieu. O Marx propõe um capital muito focado em capital econômico, Bourdieu propõe um capital, também um capital econômico, mas também um capital cultural e capital social que influencia nas conexões dentro do campo. A gente vai utilizar basicamente a análise de correspondência múltipla, né? Que é uma análise que foi proposta por um grupo de pessoas, que está escrito aqui, né? Uma filiação entre Pierre Bourdieu, o Bezekri, a Leroux e o Rouanet, que eles propuseram algumas mudanças, digamos assim, na análise estatística das ciências sociais. E eu trouxe aqui uma citação da Kluger, que ela especifica muito, de uma maneira muito interessante, digamos assim, para nós, como se comporta e como age a planificação da ACM, da análise de correspondência múltipla. Ela pensa o espaço social como um campo magnético, né? O campo social que eu tinha comentado ali atrás, ela pensa como um campo magnético, em que existem algumas partículas que elas são ativas, que nesse caso são os prótons e os elétrons, né? Que elas são responsáveis por criar o campo. Ou seja, essas partículas elas são responsáveis por criar o campo e a gente consegue inserir aí, nessa análise, partículas suplementares, que seriam os nêutrons. Eles conseguem se dispersar dentro deste campo, mas não necessariamente eles têm um papel importante na construção do campo. Eles se dispõem no campo, mas eles não constroem o campo. Então a gente vai basicamente utilizar a análise de correspondência múltipla e a teoria social do Bourdieu para fazer a construção do espaço de ensino superior brasileiro. Como é que a gente vai fazer isso a partir dos microdados do ENAD? E a gente vai analisar mais ou menos como é a estrutura do campo. O que a gente tem? No primeiro momento, a gente tem a construção do espaço acadêmico brasileiro. A gente pode perceber aqui, a gente tem uma distribuição dos cursos aqui, a gente pode perceber, primeiro, uma categorização. A gente não conseguiu trabalhar com todos os cursos, a gente precisou categorizar eles. E aqui eu trouxe, basicamente, duas separações que ficaram meio, pode dizer assim, não tão explícitas de quais elas são, que foram saúde 1 e saúde 2. Nós separamos o grupo de saúde em dois grupos, basicamente. Sendo saúde 1, odontologia, farmácia e enfermagem. Saúde 2, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, serviço social, biomedicina e educação física. Sim, a educação física entra em saúde, aqui a educação física bacharel não é a licenciatura, ela entra no campo de saúde, e essa classificação aqui, apesar de termos realizado, ela não é necessariamente proposta por nós, ela é proposta pelo Instituto Nacional de Educação, no INEP. Tá. A partir disso, a gente construiu essa imagem aqui, que é uma imagem de uma análise de correspondência múltipla, em que a gente buscou analisar, a gente vai utilizar para analisar o espaço educacional, o espaço de ensino superior acadêmico brasileiro.
Primeiro de tudo, a gente chegou à conclusão de que práticas de estudo e de leitura influenciam na configuração do espaço acadêmico. O que a gente consegue, como a gente consegue perceber isso? Segundo, se faz sentido na nossa análise, isso são as nossas conclusões. A gente tem um formato de ferradura que a gente chama de efeito Goodman no espaço acadêmico. Esse formato aqui, ele normalmente acontece quando a gente tem perguntas de escala Likert em questionários. Escala Likert é aquela escala clássica, 5 opções, e a gente tem que fazer uma seleção de 1 a 5, dependendo de como é estruturada a escala Likert. Né? Então, uma coisa que a gente tem que se atentar é a interpretação completa do mapa precisa analisar todas as variáveis. Então, o que a gente fez? Fizemos a separação das variáveis ativas e a gente demarcou elas bem desenhadinho no gráfico. Ou seja, a gente não é circulou porque não é um círculo, né? A gente colocou um quadradinho em torno de cada uma das opções. A gente consegue observar aqui que aqui em cima, quando a gente pensa em estudo, a gente tem uma demarcação de nenhuma e 3 horas. Essa pergunta ela é explicitamente sobre tempo de estudo dos estudantes. Ou seja, neste quadrante aqui, a gente tem estudantes principalmente que não estudam ou nenhuma hora ou no máximo 3 horas. Quando a gente olha práticas de leitura, a gente observa que a gente tem nenhum ou 1 a 2. Isso é uma pergunta explícita do questionário do estudante sobre quanto de leitura é realizado por esses estudantes. A gente pode perceber que neste primeiro quadrante a gente tem uma posição de que nenhum ou leem de 1 a 2 livros por ano, fora literaturas da educação básica. Da educação básica não, desculpa, da bibliografia dos cursos que eles estão fazendo. Enquanto aqui a gente tem principalmente 3 a 5 horas, ou seja, as pessoas fazem leituras de 3 a 5 livros. A gente tem estudantes que estudam até 7 horas semanais. Também aparecendo neste canto aqui. Esse aqui ficou bem demarcado entre o terceiro e o quarto quadrante. Né? Nesse ponto aqui, já dentro do quarto quadrante, a gente tem pessoas que leem de 6 a 8 livros, fora as bibliografias básicas, e pessoas que estudam até 12 horas. E lá, bem fora do nosso espectro, a gente tem pessoas que fazem uma leitura de mais de 8 livros e fazem estudos de mais de 12 horas. Ou seja, outra estruturação que é interessante para nós. As práticas de leitura e estudo influenciam na escolha dos cursos. Quando a gente construiu esse espaço a partir dessas variáveis ativas, a gente pode perceber que os cursos eles se expuseram de uma maneira bem interessante. Aqui, a gente tem principalmente cursos de técnicos em administração. O que são esses técnicos em administração? Normalmente são formações técnicas ou tecnólogas, normalmente tecnólogos, né, porque ganham um grau de bacharel, não, mas ganham um grau de ensino superior. A gente também tem a prevalência aqui de cursos envolvendo agronomia, ou algum técnico em agronomia, ou próprio curso de agronomia, ou medicina veterinária. E aqui também aparece a administração, né, formações mais focadas em administração. E o que a gente percebe? Quando a gente pensa, quando a gente observa também a motivação desses estudantes, quando a gente constrói espaço pensando na motivação dos estudantes, aparece ali inserção no mercado de trabalho, influência familiar e valorização profissional. Ou seja, normalmente essas são as motivações desse grupo de estudantes a buscar estes cursos. Quando a gente olha para essa parte aqui, a gente percebe normalmente que a gente tem, principalmente aqui, estudantes da educação. Quando a gente olha para essa parte aqui, a gente percebe principalmente estudantes mais relacionados a técnicos de serviço, direito e saúde 2. Beleza, a gente fez toda essa análise, concluímos que as práticas, né, são influentes para a decisão do curso e proposição da classe social, quando a gente forma o espaço acadêmico. Agora a gente vai fazer uma análise mais explícita do espaço social das licenciaturas. Primeiro a gente viu o espaço social com todos os cursos, agora a gente vai olhar explicitamente para as licenciaturas. Primeiro a gente percebe uma prevalência muito grande aqui nas licenciaturas do curso de pedagogia. Vocês podem perceber que o curso de pedagogia representa 49,56% de todos os estudantes que fizeram a ENAD neste intervalo de tempo. Acho que foi uma coisa, inclusive, que eu não me comuniquei, mas essa análise é do ENAD dos anos de 2015 a 2017.
Quando a gente desenha o espaço, a gente percebe primeiro a estrutura, ela acaba se mantendo, a gente continua com o formato de ferradura do efeito Guttmann, que era esperado, e a gente conclui que a área das licenciaturas ela reflete um pouco as desigualdades que a gente encontra no espaço acadêmico em geral, no acadêmico universitário em geral. A gente percebe ainda práticas de horas de estudo muito baixa, a gente percebe ainda uma leitura muito baixa, em geral muito baixa, né, de 1 a 2 livros por ano, enquanto a gente percebe que aqui existe um grupo de sujeitos que lê um pouco mais e estuda um pouco mais, até que lá em cima a gente tem um grupo de sujeitos que lê muito e estuda muito. E a gente percebe que esses grupos se dispuseram dentro desse espaço. O que a gente gostaria de atentar nesse momento? Primeiro, ciências da computação foi o grupo que mais se aproximou desses sujeitos aqui, que normalmente estudam mais e possuem mais horas de estudo, possivelmente tendo um volume de capital um pouco maior. Ciências da computação se aproximou desse grupo. Esse grupo aqui, que basicamente tem uma média quantidade de capital e seria, no caso, a nossa classe média, a gente percebe uma aproximação muito forte do curso de artes, do curso de música, do curso de matemática, um pouquinho dos cursos de português, de letras principalmente, né? Enquanto naquela parte, que são os sujeitos de uma classe média, uma classe um pouco mais baixa, uma classe média baixa, a gente percebe principalmente a prevalência de cursos de sociologia, educação física, geografia e história. Beleza, a gente fez a análise, e essa análise é principalmente sobre os cursos de licenciatura do ensino superior. Agora a gente vai analisar explicitamente os cursos de ciências da natureza e de matemática. Quando a gente analisa os cursos de ciências da natureza e matemática, a gente percebe uma prevalência muito grande do curso de biologia e de química. Biologia é 44,37% dos estudantes que se formam em ciências da natureza, que era um item que a gente tinha destacado lá quando a gente estava olhando a reportagem do G1, que apesar de ter sido um dos cursos que mais trazem aluno, ainda assim é um dos cursos que tem uma grande prevalência de estudantes. Né? E a gente pode perceber que dentro desses cursos, a física é o curso que aparece com menor percentual. A gente tem só 8,86% dos estudantes concluintes, né, de ciências da natureza daquele intervalo de tempo. Quando a gente dispõe do espaço, a gente continua encontrando a ferradura, que era o que a gente esperava. A gente conclui que o espaço das licenciaturas de Ciências da Natureza e Matemática ele continua e permanece refletindo o espaço universitário acadêmico em geral. A gente ainda analisa que o hábitos ele continua sendo uma estrutura importante, a gente continua com uma prevalência menor de horas de estudo e de leitura no primeiro quadrante, a gente continua com uma prevalência relativamente média de horas de estudo e de leitura seria a divisão entre o terceiro e o quarto quadrante, e a gente continua com uma prevalência muito grande de horas de estudo e de leitura no que seria o nosso primeiro quadrante. Agora eu vou trazer um pouquinho a estrutura curricular de alguns cursos que a gente encontrou já focados no PRIO, ou seja, a proposta lá de 2020, ela começou a ser desenvolvida em 2021, ela começou a ter aderência no final de 2021 e início de 2022, e nesse momento nós já temos alguns currículos específicos dessa formação, da formação a partir desse programa. Né? A gente trouxe basicamente 5 estruturas curriculares, que foram a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal do Alagoas, a Universidade Estadual do Piauí e a Universidade Católica de Brasília. Foram as 5 universidades que nós encontramos na estrutura curricular delas. O que a gente percebe? Primeiro de tudo, elas variam uma carga horária entre 3.260 horas, que esse aqui é o menor curso, e 3.510 horas, que são esses 2 cursos, que são respectivamente os 2 maiores cursos. Quando a gente olha para o número de disciplinas, a gente percebe que elas variam entre 38 disciplinas, sendo a Universidade Católica de Brasília o menor curso, né? E 45 disciplinas na Universidade, 59 disciplinas, desculpa, na Universidade Federal do Piauí. A gente percebe que
todos eles, com a exceção da Universidade Estadual do Piauí, a gente tem uma alta ênfase em disciplinas educacionais. Ou seja, grande parte do currículo ele é composto por disciplinas educacionais. Enquanto disciplinas interdisciplinares, ou seja, disciplinas que se propõem a discorrer sobre interdisciplinaridade, a gente normalmente encontra uma ênfase maior na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade Estadual do Piauí. A gente percebe que disciplinas de matemática normalmente são disciplinas um pouco mais negligenciadas, disciplinas de química normalmente têm uma quantidade que a gente observa, tá? Todos os cursos, eles normalmente têm uma quantidade relativamente coerente, igualitária, entre disciplinas de química e disciplinas de física. E a gente percebe uma prevalência muito grande nesses dois currículos aqui, de disciplinas que a gente categorizou como disciplinas de novo currículo. Que são disciplinas que, no próprio nome, eles trazem aspectos muito relativos como design thinking, empreendedorismo, uma vibe bem mercantilização que é muito forte nos novos documentos, né, como a BNCC e a BNC Professor. Tá. Basicamente, então, o que a gente fez? A gente trouxe alguns aspectos de mídia, de como são apresentados esses problemas que a gente tem na educação, principalmente a ausência da formação de professores, né? A gente trouxe alguns aspectos históricos do porquê que essa formação ela foi tão atacada e é tão dificultada no Brasil. E a gente analisou o espaço acadêmico brasileiro, primeiramente o espaço acadêmico no geral, no segundo momento o espaço acadêmico das licenciaturas e no terceiro momento o espaço acadêmico especificamente das licenciaturas em Ciências da Natureza e de Matemática. Por que a gente fez tudo isso? Para discutir que nós temos um problema, nós é um termo muito forte, né? Mas o governo federal está incitando que esse problema pode ser resolvido de uma maneira muito simples, que é só fazer um programa que englobe a maior quantidade de disciplinas possível, trazendo uma formação extremamente genérica, buscando única e simplesmente formar a maior quantidade de professores possível, buscando suprir as lacunas. Qual é o grande problema disso? A gente evidencia que os hábitos dos sujeitos que procuram os cursos, eles são diferentes. Então, pensar numa formação em que a gente vai agrupar esses sujeitos em um único curso é ignorar toda uma estrutura social a qual esse sujeito pertence, né? Além disso, a gente tem o dilema da formação curricular, né? A gente acaba tendo que reduzir muitas disciplinas formativas de qualquer um dos cursos, né? Seja do curso de biologia, seja do curso de química, seja do curso de física. E aí acaba por formar profissionais que não têm exatamente uma formação crítica com relação a algumas questões. Como, por exemplo, a própria estruturação do material didático que esse professor vai atuar, né? Muitas vezes a gente tem uma formação extremamente genérica que faz com que o professor acabe virando um aplicador de apostilas, um aplicador de livros. Algumas questões que a gente queria reforçar é que precisa ser revista, né, algumas questões da BNCC, algumas questões de cargas horárias de disciplinas, né? Além de incentivos diferentes à busca por professores. Simplesmente generalizar uma formação não é exatamente a melhor, talvez não seja a melhor saída quando a gente pensa na problemática da não formação de professores. E a gente também destaca, né, a necessidade de continuar discutindo o futuro da educação, né, sempre considerando a necessidade dos estudantes, dos professores, da sociedade em geral. Né? Pensando na formação de professores, é um papel... Lembrando que a formação de professores desempenha um papel muito importante dentro do desenvolvimento social do Brasil. Né? E aí eu finalizei com uma tirinha, talvez tenham percebido que eu sou um grande fã de utilizar tirinhas em apresentações, e eu finalizei com essa tirinha do Armandinho, que ele pergunta para o pai, né, por que os professores são tão perigosos, e o pai responde que eles podem ensinar o povo a pensar. E é isso. Obrigado, William.